Antes da crise de 2008, existiram alguns projetos de moedas digitais que fracassaram. Depois da crise, se ouve falar de um programador anônimo com o pseudônimo Satoshi Nakamoto, junto com outros programadores. Satoshi Nakamoto criou o primeiro banco de dados de blockchain. É basicamente um livro de registros aí compartilhado e imutável, uma tecnologia que facilita as transações dos ativos nessa rede de negócios, mas é uma tecnologia que abrange uma série de outras coisas também. O protocolo original do Bitcoin ele foi criado em meados de 2007, apesar de muitos acreditarem que só depois da crise do subprime em 2008 que foi criado por conta, né, da publicação do artigo do funcionamento do Bitcoin, publicado pelo programador anônimo Satoshi Nakamoto, e em 2009 foi lançada aí a versão de software. A ideia, inicialmente, seria criar uma forma financeira onde indivíduos comuns pudessem enviar transações e receber ou usar como meio de escambo diário, mas de uma maneira descentralizada, ou seja, sem depender de um intermediário, governo ou instituição que o controlasse principalmente. Essa ideia surgiu não apenas pela crise financeira, mas pela maneira irresponsável dos governos de imprimir e dar estímulos financeiros desenfreadamente, ocasionando inflações recorrentes, como a que estamos vivendo nesse momento aqui da gravação. E as consequências disso, juros altos para o controle inflacionário, empresas quebrando por se acostumarem, com o dinheiro fácil, ou seja, juros baixos e estímulos junto com subsídios, criaram bolhas financeiras não só no mercado de ações, mas na economia real também, tá? A economia real somos nós, que é a mais prejudicada, no fim das contas. Um meio descentralizado de finanças significa que o governo ele não pode, por exemplo, tirar o que é seu. Não tem como ele censurar você financeiramente, tá? Você pode carregar as suas chaves de segurança ou na cabeça ou em algum lugar em papel, sei lá, da sua carteira de criptomoedas, e ir para qualquer lugar do mundo sem que um intermediário financeiro te sufoque com taxas por conta do câmbio. Por isso também o Bitcoin ele representa uma extrema liberdade financeira. E uma dúvida também que é importante aqui tirar logo de cara é quando alguém que possui esse tipo de ativo parte dessa para melhor, ou seja, o processo de herança fica muito mais fácil à medida que familiares não precisam entrar com ações na justiça, tá? Ou esperar um enorme tempo aí. Existem startups já no mercado que dão um nome específico a isso, que é o nome de programa de nomeação. Ou seja, você coloca aí o nome das pessoas e os dados que vão receber a quantidade que você determinou que sejam enviados depois que você falece, sem que os governos possam sugar taxas aí, ou julguem ser algo legítimo ou não, diante da sua decisão. Mas voltando ao assunto, a blockchain do Bitcoin, a cadeia de blocos, não tem um dono, ou seja, as mudanças acontecem de forma coletiva entre a comunidade, os desenvolvedores que estão espalhados aí ao redor do mundo. No caso de melhorias, e não tem como o Bitcoin desaparecer, apesar de já ter acontecido alguns ataques sem sucesso e ele já ter sido classificado como extinto, tá? De fato, ele nunca foi. Mas o risco de acontecer aí um ataque, muitas transações na rede, causando um esgotamento e com isso deixando a rede aí um pouco vulnerável, e isso já aconteceu recentemente, eu não vou entrar muito nesse assunto não, só que quanto mais transações são feitas, maior é a taxa de rede, fazendo com que seja muito, mas muito caro causar aí uma vulnerabilidade real no Bitcoin, principalmente nos preços atuais. Mas para entender bem isso, a gente precisa entrar mais a fundo como a maneira de como o processo de mineração ele funciona. O Bitcoin ele é uma moeda inflacionária no início, tá? Aí você vai entender por quê. E para ser criados novos Bitcoins é preciso que haja aí mineração. Quando uma transação é feita, novos blocos são criados, que são cálculos solucionados por um poder
computacional. E muitas pessoas até mineram Bitcoin em casa, né, até pelo computador, ou equipamentos específicos que são os mais recomendados para esse tipo de uso. Mas o algoritmo é tão complexo que só quem tem um grande poder computacional, muitas máquinas, acaba se saindo na frente. Mas enfim, quando um novo bloco é minerado, o equipamento que fez a solucionou o cálculo matemático, ele recebe uma recompensa de bloco. E também tem outro detalhe: quanto mais transações são feitas, maior a recompensa com a taxa de validação. Quem está fazendo a mineração ali também vai tendo aquele processo de ganhar com as taxas, eles também são validadores. Ou seja, vai se validando ali e, se tiver sorte, minerar um bloco e ganhar uma recompensa grande em Bitcoin. Existe a recompensa da validação, né, da transação, e existe a recompensa de minerar um novo bloco, onde mais Bitcoins são criados. Estou explicando aqui de maneira mais simples para que qualquer pessoa entenda. Por isso o Bitcoin ele é inflacionário no início. Por quê? E escuta bem, só existirão 21 milhões de Bitcoins apenas. Isso até o último ser minerado em 2144. Desde 2009, tá, quando começou a ser minerado, até esse momento foram minerados 18,5 milhões de bitcoins, ou seja, 90% já está em circulação ou foi perdido, como é o caso de muitas pessoas que perderam a chave com esse ser que vos fala. E a cada 4 anos, automaticamente, as recompensas caem pela metade, o chamado halving do Bitcoin, tornando ele ainda mais escasso com o tempo, em comparação com a demanda crescente que vem acontecendo aí ano após ano. É basicamente o maior sistema monetário descentralizado existente e extremamente escasso, né, nesse sentido, mais que o ouro, até porque não existe Bitcoin em outros planetas. É importante ressaltar que, acima da tecnologia, da escassez, existe uma demanda por mais liberdade financeira e individual, e o uso do criptoativo como uma diversificação de reserva de valor, apesar dele ser muito volátil pelas crises recentes aí, que inclusive que estamos vivendo agora, inflacionária. Mas todos os ativos que sofrem flutuação do mercado, ações de grandes empresas e etc, tem esse detalhe aí, tá? Não é só especificamente o Bitcoin. Mas o fato é que a demanda contínua, crescendo principalmente pelos investidores agora institucionais, né, como por exemplo o caso da BlackRock, né, que foi aceito pela SEC o ETF de Bitcoin alavancado, né, que por sinal é péssimo. Nada alavancado é algo bom, mas é a maior gestora do mundo, detendo trilhões de dólares de ativos sob gestão, e a Fidelity também, que é a segunda maior, tá entrando com pedido na SEC para poder aprovar um ETF de Bitcoin Spot, ou seja, aquele que realmente compra através da gestão ativa. Eles já entenderam que não tem como mudar isso e vão aproveitar. O problema é que quem não aderir ao Bitcoin, assim como até os dinossauros do mercado financeiro estão aderindo agora, vão se arrepender no futuro pelo valor alto que vai favorecer quem aproveitou a crise, tá tornando mais viável assim investir em ETFs ou em fundos ligados, né, ao mercado de criptomoedas. Lembrando que eu não sou aqui um defensor apenas do Bitcoin. Meu negócio é ações, fundos imobiliários, mas onde tem dinheiro e oportunidade a gente tem que estar olhando também. Já falei aqui, inclusive, da CBDC brasileira, o Real Digital, que na narrativa dos governos seria aí um contraponto às criptomoedas, ao Bitcoin. Só que seria ainda pior do que o dinheiro físico, né, com essa impressão de dinheiro infinito dos governos, fazendo com que a moeda perca cada vez mais o seu valor, tendo unicamente lastro políticas fiscais desastrosas. Então, dá para entender o medo por parte dos governos, né? Inclusive o vídeo que eu falo sobre a CBDC detalhadamente vai estar aí na descrição do vídeo, que inclusive a brasileira está em fase de testes agora, mas é importante já ficar ciente do que vai acontecer. Me diz aí a sua opinião ou a sua sugestão de vídeo, né? Mas antes, se inscreva e ative o sino de notificações, porque os inscritos têm moral aí nas sugestões, tá? Na descrição e no primeiro comentário vai estar também as melhores planilhas para o controle dos seus investimentos
vídeos, tá com detalhamento para o controle do seu patrimônio. Tem uma que mostra a variação em tempo real com a bolsa para quem investe em fundos imobiliários ou em ações, ETFs ou até mesmo estoques. Ela faz toda a contabilidade, é só copiar e colar na declaração. Ambas te auxiliam a isso, mas além, lógico, do pagamento de DARF para quem faz aí um volume de negociações muito grande aí, mensais, com vendas e lucros dos ativos, lógico. Valeu, um grande abraço, espero ter agregado com mais informações e insights e até a próxima.